Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Papo de Redação. Eu sou José Magno, apresentando hoje especialmente porque o Lucas Lucchesi assumiu outras demandas de maneira temporária aqui na redação. Hoje o Papo de Redação traz diversas notícias como a operação da Polícia Federal na terra Yanomami, a fuga dos presos da penitenciária agrícola e a morte de uma menina de 18 anos baleada no abdômen. E para começar, a gente vai falar sobre a operação da Polícia Federal que apreendeu R$60 mil na terra Yanomami. Além do dinheiro em espécie, a operação apreendeu veículos, joias e armas. Essa ação ela faz parte da Operação Taurus, que visa coibir o financiamento de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Além disso, dos desdobramentos da operação, tivemos 14 mandados de prisão para Roraima e um para o estado de Rondônia, onde tem um empresário que estaria envolvido no financiamento do garimpo ilegal. E se você acompanhou a folhabv.com.br, vai ver que na noite dessa segunda-feira, 4 presos fugiram da penitenciária agrícola do Monte Cristo. As fotos desses presos estão no nosso site, folhabv.com.br. Mas vou falar um pouquinho sobre cada um, para que as pessoas tenham atenção sobre o envolvimento e os crimes que esses presos cometeram, além de saber identificá-los pelos seus nomes. Em primeiro temos o Natanael Araújo Mesquita, que responde por crimes como homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo. Tiago Edward Cândida Dias, conhecido como Cavalinho, é acusado de organização criminosa e latrocínio. Moisés Farias de Pinho, conhecido como Anjo Mau, cumpre pena por roubo com emprego de arma de fogo, homicídio qualificado, corrupção de menores, estupro, tortura e organização criminosa. Por sua vez, Kaique Almeida Vieira é acusado de latrocínio e estupro. As fotos desses presos que fugiram da penitenciária agrícola Monte Cristo estão no nosso site, então é muito importante que você confira essa matéria e caso você identifique ou tenha visto algum desses presos, para que você possa entrar em contato com as autoridades de segurança pública. A gente também tem uma outra situação que aconteceu no município de Alto Alegre, em uma chácara. Uma jovem de 18 anos morreu após ser baleada por uma arma caseira. Para falar sobre o assunto, a gente trouxe a nossa colega, a Adriele, que sabe mais sobre o assunto. Como é que foi, Adriele? Em quais circunstâncias aconteceu essa morte? Parece que ela já morreu no hospital, né? Oi a todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa terça-feira. Então, esse caso ele aconteceu ontem, à tarde, mais ou menos, aí por volta de meio-dia. A polícia militar foi acionada para uma situação, né? Essa jovem deu entrada no hospital de Alto Alegre, baleada, segundo ela, uma arma caseira, uma badog. E a polícia foi acionada para ir até esse hospital e lá ela contou o que teria mais ou menos acontecido. Segundo ela estava numa chácara na região da Vila São Silvestre, com outras 3 pessoas, e ela foi atingida com um tiro na região do abdômen e ela só detalhou isso. E aí os policiais foram até a chácara onde teria acontecido o crime e encontraram o pai de um dos menores de 16 anos, menores de idade, que estavam no local e explicou a situação que o filho dele, outro rapaz e 2 mulheres estavam naquela chácara e que ele foi até o local após saber do incidente, mas que não encontrou ninguém. Lá no local, a polícia encontrou aí 2 munições intactas e uma deflagrada, que já havia sido usada, de calibre 38. E além de sangue espalhado em roupas e sandálias no chão, que estavam espalhadas lá no chão do local. A jovem já chegou a morrer, né, no hospital, internada. E todo mundo prestou condolências nessa terça-feira, até colégio onde ela estudava. Todos os detalhes estão na matéria publicada hoje, né? E aí, infelizmente, ela chegou a falecer por conta dessa situação. É muito complicado, né, quando acontece esse tipo de incidente, ainda mais no interior, as pessoas não sabem informar, fica muito mais difícil. Sim, exatamente. Ninguém sabe ainda como que foi esse crime, mas a polícia identificou como um caso de homicídio simples, né? Registrou na delegacia, na Polícia Civil, como homicídio simples, mas ficou tudo muito incerto na questão desse caso. Certo. Então agora, mudando de assunto, vamos falar de coisa boa que passou e coisa boa que tá por vir. Acompanhem aqui. Coisa boa que passou primeiro. Mormaço Cultural, foram aí... O Mormaço Cultural, na verdade, não acabou, né? A programação segue até o fim da semana, mas os shows, tanto de atrações locais e atrações nacionais, já passaram a parte que as pessoas mais esperavam, e a Folha
junto com a Rádio Folha, estavam lá no evento acompanhando, fazendo a cobertura, e hoje eu trouxe a Adriele também, que estava lá fazendo, na verdade todos nós estávamos, e a Fernanda, para falar um pouquinho dos bastidores, né? A gente teve artistas como Marina Sena, Ludmilla, Marcela Falcão, Hungria, foi um show muito cheio, Roberta Miranda, Ana Vitória, e foi uma corrida, Ziba, né? O Ziba que estava muito empolgado para fazer o show aqui, Joelma também, e foi uma correria, a gente ia de um lado pro outro para entrevistar e tirar foto, entregar um presente pros artistas, dar um pouquinho do nosso amor de Roraima para eles. Então a gente fala um pouquinho sobre como foi esse trabalho de cobertura. Começando com você, Fernanda. Qual foi a sua parte favorita desse trabalho de cobertura? Pessoal, é a primeira vez aqui no Papo de Redação, tô um pouco nervosa. Assim, eu acho que minha parte favorita, com certeza, foi entrevistar a Hungria. Foi a primeira vez que eu tava lá. Além de rede social, como repórter também, eu sou muito fã da Hungria. Eu tava muito nervosa, mas assim, ele foi um fofo, ele foi super simpático. Na verdade, todos os artistas foram super simpáticos com a gente, até com os fãs que estavam lá também. Então, assim, com certeza minha parte favorita foi entrevistar a Hungria, mas a gente viu muito do calor das pessoas também. Tava muito lotado. A gente via que a galera era muito fã. Teve uma hora que a gente fica lá na parte do pitch, que é em frente ao palco, pra gravar algumas músicas. E aí, bem no começo do show da Hungria, tipo, eu virei assim pra trás, a galera tava cantando e tinha muita gente chorando, tipo. Foi uma coisa muito emocionante, foi uma coisa muito legal. E o show dele tava, assim, lotado, foi uma coisa que as pessoas gostaram muito e comentaram muito até na nossa rede social também. Então, assim, acho que o show dele e o da Joelma foram os maiores, que tinha mais gente, que tava, assim, mais pegado de gente mesmo. O que é interessante do Mormaço é que ele dá a oportunidade pra gente conhecer artistas que a gente normalmente não consumiria. Antes do evento, a gente fez uma enquete bem singela no nosso site da Folha, que era para os leitores votarem qual seria o melhor show do festival. E quem ganhou com mais votos foi o Hungria. Eu não escuto Hungria, mas com a enquete, com ele ganhando a enquete e o número de pessoas no show dele, deu para entender a dimensão de artista que ele é. E é uma coisa que a gente conversou na redação sobre qual show a gente achava que seria o maior. A gente falou Joelma, Roberta Miranda. Praticamente ninguém falou Hungria, porque não é o que a gente consome aqui dentro da redação, mas assim, ter sido mais votado e a gente vê a reação das pessoas, não só no show, mas até na nossa rede social também com a entrevista dele. Tinha muita gente comentando que queria ter ido no show, então tinha muita gente no show, ainda tinha muita gente comentando que não conseguiu ir, que queria muito ver ele. Ele já tinha vindo aqui outras vezes, mesmo assim ele rendeu um público muito grande pro Mormaço. E a Adriele? A Adriele não tava no camarim, né? Não, tava não lá acompanhei. com o público. Como foi a tua cobertura, a tua experiência de cobertura? Esse ano, a minha experiência como cobrir o Mormaço foi mais em ouvir as pessoas, né? Então, eu fiquei mais do lado de quem tava assistindo e não de quem fez o show. Eu acompanhei um pouquinho sobre a feira gastronômica, conversamos com alguns chefes, alguns empreendedores que decidiram apostar no Mormaço ali para mostrar os seus trabalhos na questão gastronômica e influenciar, assim, o paladar de Roraima. E também acompanhei um pouquinho sobre a questão dos fãs. A gente conversou com o fã da Joelma. Como outras vezes, ele também sempre dá entrevista pra gente. Mas é muito interessante ver esse lado das pessoas que estão ali super empolgadas pra assistir o show. E ele já me dizia, olha, não é a primeira vez que ela vem, eu já fui outras vezes em Manaus. Eu gastei até dinheiro do cartão da minha mãe pra ir assistir o show dela em Manaus. E agora ela vindo, eu vou fazer de tudo pra subir no palco, como eu já fiz outra vez que ela veio. Enfim, são essas histórias que a gente escuta cobrindo, né? Eu também escutei a prima da Fernanda, que veio lá de Minas Gerais. Só pra curtir um pouco do Mormaço. Ela já vinha, né? Ano passado ela não conseguiu vir, mas os amigos fizeram uma videochamada e ela pôde curtir. Mas esse ano ela decidiu adiantar a passagem dela só pra poder assistir os shows, né? Gratuitos. E aí tem todo esse lado, né? Que as pessoas não veem, né? A gente acompanha pessoas que saíram das suas casas, enfrentaram... Teve muita gente falando que demorou pra entrar, porque era uma fila muito grande, era ruim de estacionar. E, gente, foi muita gente. Eu acho que esse ano, comparado ao ano passado, foi muito mais gente. Muito mais. Esse ano foi muito lotado. E é um ponto de vista muito interessante, porque apesar do Mormaço ser um evento gratuito, a experiência do Mormaço para cada pessoa é diferente. Porque tem pessoas que moram ali pelo centro, aqui nas áreas da zona leste, eu não entendo muito bem essas zonas aqui, mas quem mora aqui nas áreas mais do centro teve uma certa facilidade em acessar. Ao mesmo tempo que teve gente que veio de bairros muito distantes, enfrentaram ônibus, a multidão, e para voltar para casa também, assim. E o evento também envolve outros custos.
com alimentação, com água, quem vai com criança também não tem como não gastar. Mas também é uma reflexão a se fazer. Apesar do evento ser gratuito, até que ponto ele não gera custos para quem comparece? Ao mesmo tempo que movimenta a economia, né? Exatamente. Não foi só cachê de Exatamente. artista. Os empreendedores que estavam lá também puderam vender não só comida, mas, enfim, brinquedos, de tudo. Sim, ali acho que é bom a gente lembrar que ali no Parque do Rio Branco tem aquela feirinha, né, de artesanato e alimentação. E todo ano eles não saem dali. Mas quando tem o mormaço é mais uma oportunidade de eles venderem. Então, se estava um pouco parado antes, durante o mormaço eles com certeza conseguiram arrecadar muito mais, né? E aí conseguiram tirar uma renda extra nesses 2 dias 3 dias, na verdade, né? 3 dias de movimentação ali no Parque do Rio Branco. Eu acho que como você falou sobre esse negócio da economia, né? A gente foi... Vocês foram nos 2 primeiros dias. No terceiro eu tava lá. Eu achei que assim, eu não ia ter quase ninguém, mas, gente, tinha muita gente. No domingo, você fala Muita gente no mormacinho? mormacinho. Tinha muito pai com criança. E aí, a estrutura toda mudou, né? Porque o palco Lua, ele saiu e entrou vários brinquedos. Tinha um parquinho lá dentro. Então, até isso movimentou a economia. E também teve os pais que iam pagar para as crianças brincarem. Mas, cara, tinha muita gente. As crianças, assim, ficaram loucas quando a galinha pintadinha apareceu, sabe? Galinha Pintadinha rendeu. Sim, Galinha Pintadinha, a Luna. E assim, era uma coisa muito legal, porque você via os pais dançando com as crianças. Tinha gente, assim, adolescente que tava dançando Galinha Pintadinha. Foi um festival muito diverso e muito legal. E como você falou, a gente fez um presente pros artistas, né? A gente entregou uma caixinha com a nossa paçoca. Tinha bombom de cupuaçu, de castanha. E tinha um artesanatozinho indígena que a gente comprou por aqui. E a Marina Sena postou um vídeo comendo a nossa paçoca e usando o nosso brinco. Tipo assim, todo mundo falou sobre isso. A Roberta Miranda usou o nosso brinco Usou o também. nosso brinco. O Ziba, quando eu entreguei a caixinha pra ele, ele falou assim, que legal, vou abrir. E aí ele abriu e viu a pulseira logo. Aí ele falou assim, cara, eu quero usar. Aí ele abriu a sacolinha lá, a gente colocou a pulseira nele. Aí os meninos falaram assim, será que ele vai tirar antes do show? Aí a gente passou o show todo olhando pro braço dele, ele fez o show inteiro com a nossa pulseira. Então foi muito legal ver que eles realmente sentiram esse nosso carinho e eles também gostaram disso, eles usaram, sabe? Eles agradeceram, foi muito legal isso também, assim, foi da hora. A prefeitura parece que estimou entre 170 a 200 mil pessoas no isso. festival. E quando a gente olha pro norte, tem aquele festival Passo a Passo, no Amazonas. No Pará, a gente tem o Psica, que acontece geralmente no final do ano. A impressão que eu tenho é que o norte tá começando a se movimentar de maneira mais intensa no cenário de festivais de música. Não sei se a realização da COP em Belém tem alguma influência nessa atenção a mais que estão dando para a região da Amazônia, mas eu acho que também é outra reflexão que é legal ter, porque a impressão que fica, eu acho que você até comentou ontem, é que o Parque do Rio Branco está começando a ficar pequeno pro mormaço. Sim, exatamente. Assim, quem foi, né, na primeira edição, lá em 2022, consegue notar essa diferença. Que assim, o espaço já não cabe mais. Ele cabe ali aquela quantidade de pessoas que deu esse ano, mas fica quente demais, fica pequeno, em questão de estacionamento também é muito ruim, ali é um espaço, a gente não tem, na verdade, um espaço suficiente para estacionamento, mas, sabe, a gente nota que fica cada vez mais complexo. A gente tava com uma equipe pra ir pros 2 palcos, a gente teve que fazer uma nova equipe, porque a gente não conseguia sair do palco Sol pra ir pro palco Lua, porque a gente se perdia no meio, porque era muita gente. Teve uma hora que a gente tentou ir do Sol pro Lua, e a gente não conseguiu. Foi tipo assim, vamos montar uma equipe nova, porque não tinha como passar, Sim. tinha muita gente. Principalmente juntas. quando acaba um show e o Sim, pessoal sai aí de a um galera palco sai pra ir pro migrando outro. pro outro lado. Parece, assim, um Formigueiro. Um formigueiro, um Sim. cardume de peixe te levando. Você vai com a correnteza, você não consegue passar. Então, assim, é muito legal, é muito maravilhosa a experiência de cobrir, mas a gente também já fica prestando atenção nesses detalhes, né? Porque pra gente oferecer uma boa cobertura, a gente tem que se desdobrar em muito pra estar nos 2 lugares Até ao a mesmo questão da tempo. internet, que quanto mais gente juntas, É verdade. pior a internet fica. A gente teve que Exatamente. levar o Starlink aí. Tem uma questão de estacionamento, tem que estacionar lá longe, aí você tem que ir até o carro pra pegar o Starlink pra conseguir postar. Então, até isso da internet, a gente tem que ficar pensando mais sobre como a gente vai fazer pra trazer uma cobertura de qualidade pro pessoal. E tem a questão dos horários dos shows. Eu tava pensando, nossa,
Primeiro pensamento foi, como assim vão fazer 2 shows de atração nacional acontecendo ao mesmo tempo? Quem quiser assistir os 2 não vai conseguir. Exatamente. Mas se você pensar do ponto de vista logístico e do movimento das pessoas, se você permitir que as pessoas assistam todos os shows nacionais, por exemplo, você vai ter sempre um palco vazio e outro muito cheio. Sim, O que representa um exatamente. risco muito grande. Sim, é verdade. Então, a princípio eu reclamei, mas agora faz sentido que alguns shows aconteçam ali, não exatamente na mesma hora, mas com intervalos. Eu acho que entre no eles. primeiro Mormaço estava mais perto os horários. Eu Sim. senti que o primeiro estava mais perto, estava mais difícil da gente conseguir, mas eu não fui no segundo, mas nesse de agora tinha um espacinho maior, então você conseguia ver um no palco Lua até o final e pegar o finalzinho do outro, por exemplo. Não dá pra ver tudo, mas dava pra você pegar um pouquinho de cada show, e aí já tinha esse negócio de não ficar tão vazio algum palco também. E as comidas? Vocês acham que o número de comerciantes ali conseguiu atender o público? Faltou? Cara, no dia. Eu acho que sexta, faltou. Tava uma fila enorme. Tipo, você tinha que Aham. esperar muito tempo pra você conseguir comer alguma coisa. Pelo menos na sexta, assim, pelo que eu vi. No sábado e domingo. Gente, eu não sei, assim, opinar sobre isso, porque, assim, quando a gente chegou pra fazer as matérias, a gente chegou bem cedo no primeiro dia, né? Mas 7 horas a gente já tava lá. Os meninos estavam na coletiva com Hungria. E aí a gente foi pra área gastronômica e não tinha ninguém ainda. O pessoal tava chegando. Sexta-feira o pessoal tava chegando. Sim. E o primeiro show ainda tava ali iniciando. E o pessoal tava chegando mais pro palco do que pra área da gastronomia. E aí, quando eu saí de lá, eu já não consegui mais acompanhar o fluxo. Então, eu não cheguei mais na área gastronômica. Eu fiquei mais ali pro palco Sol. E o que eu pude perceber é que até as barraquinhas da feira que fica lá estavam suprindo essa demanda de alimentação. Né? Porque tava ficando muito lotado, cada vez mais lotado. E tinha muita gente. Já tava mesmo formando fila ali, até nessas barraquinhas. Então, eu acho que se deu conta foi muito suado. Foi A impressão bem que eu tive apertado que podiam ter mais barraquinhas. Eu não sei aonde, não sei que local. Não sei se futuramente a gente podem criar uma ponte ali daquele lago que tem pra aproveitar aquela outra parte do parque. Enfim, o que eu acredito é que o Mormaço vai crescer. E ele vai entrar, assim, no circuito de festivais do Brasil. E vai atrair pessoas de outros estados. E é legal porque valoriza não só os nacionais, mas a gente também tá mostrando o nosso, né? Também teve ali o Bloco do Mojica, teve várias verdade. bandas daqui que a galera que vem, por exemplo, de fora, teve gente que veio de São Paulo, de Manaus, pra ver Marina Sena, pra ver Hungria, e também acaba conhecendo um pouquinho do que é Roraima, da nossa cultura de Roraima também. Banda Black Dahlia também, que é muito boa. Sim, Bodó valorizado. Bodó descobriu valorizado. sucesso. Fez muito sucesso mesmo. Então é isso. E isso, assim, coisa boa que passou, agora coisa boa que tem por vir no próximo final de semana. Tem mais festa. Mais festa significa mais trabalho pra equipe Sim. da banda. A gente também não pode esquecer que ainda tem a parte teatral do Mormaço. não. Inclusive, tá acontecendo hoje. Começa hoje, né? A gente tem um espetáculo com a Denise Fraga hoje à noite e amanhã à noite também. Vão ser duas sessões lá no Teatro Municipal. Chegar com 1 hora de antecedência para poder pegar os ingressos, porque é com esse espaço de tempo que eles começam a ser liberados. Mas enfim, esse final de semana começa o evento do Roraima Motoclube, que a gente também vai ter atração nacional e atração local. Exatamente. Agora sim, é pra quem gosta de rock, é pra quem gosta de, enfim, dessa cultura de motos de alta cilindrada, de motos custom. Infelizmente, não é um evento gratuito e aberto para que todo mundo possa aproveitar, mas a Folha vai estar lá por conta da nossa parceria, a gente caminha junto com o Motoclube e com o pessoal de lá do Porão do Alemão, que também faz parte desse evento. Então fiquem ligados, já tem matéria no nosso site folhabv.com.br sobre esse assunto do evento do Roraima Motoclube. Tem a programação completa do Mormaço, que ainda continua essa semana, e sobre os bastidores do Mormaço não vai ter, infelizmente, matéria. Só aqui, isso aqui você vai ver aqui. Os fugitivos da Punk estão lá, confiram, e se vocês puderem ajudar, reconhecendo eles e ligando para as autoridades de segurança pública, vale a pena conferir lá no nosso site. E por hoje é só. Até amanhã com mais um Papo de Redação.